noite, meus manos e minhas manas. Tem se visto ali e tem estado na boca do mundo inteiro o escândalo que até agora está a dar o que falar em relação às meninas do Porta-Pote, Dubai, que tem chamado a atenção, que tem estado na boca de várias pessoas e há 2 dias até eu queria fazer um direto, mas diretamente do meu Facebook, onde eu tenho apresentado alguns trabalhos em termos de reivindicações, em termos de ativismo também, não é? Mas que depois, no dia em que foi marcado esse live, houve uma alteração. Então, eu tive que anunciar novamente que não poderia fazer aquele live naquele dia por motivos pessoal. Mas que eu escolhi neste momento fazer agora um vídeo para poder então fazer a publicação diretamente no meu perfil. Eu não poderia deixar de falar sobre o assunto, e neste momento eu estou aqui, vou me manifestar sim em relação a essas pessoas, e não vim aqui para passar panos nem passar mão à cabeça a essas mulheres, porque é de tão vergonhoso que esses escândalos têm afligido muitas mulheres. Por isto, e nesta hora, estou aqui a me direcionar então a essas mulheres. E antes de mais nada, eu vou meter aqui uma música também para vocês poderem acompanhar comigo. Tenho mais uma, não sei se...
Ndongwe. Anaminga. Anaminga. Aiwe kusambwe, aiwe anangole, aiwe anafrika, wajimbirile, Afrika wajimbirile, Afrika wajimbirile. Eu neste momento estou aqui, estou triste em relação a essa situação, é de lamentar. Eu vim mesmo aqui para dizer assim que eu não vou estar do lado dessas mulheres, porque essas mulheres não merecem receber o nosso apoio, porque algumas delas até sabem para onde é que elas vão se meter. Hoje também recebi 2 vídeos. Fiquei tão chocada. E o mais engraçado é que são africanas mesmo, africanas de gema, africanas originárias. Não deixo de repudiar aqui essa posição dessas pessoas, mas não é de estranhar que estas práticas já têm sido antigas. Se formos a reparar aqui, diante desse escândalo que agora está na ribalta, alguns desses escândalos foram abafados durante muitos anos, e que algumas dessas pessoas fazem parte da política, fazem parte do Estado angolano. Algumas pessoas fazem parte porque não são meninas europeias, mas também meninas de vários pontos da África.
foi mencionado ali tantos países que não é de estranhar, porque esses homens que vêm de fora, esses empresários, os tais ditos empresários, quanto mais eles tiverem a oportunidade de entrarem em certos países com tanta facilidade, é dali onde eles conseguem dominar e aproveitarem-se de algumas jovens que por si estão perdidas mentalmente na questão de bens materiais, estão perdidas em termos de conselhos, estão perdidas em termos de alguém que esteja ali, de alguém que esteja atenta em certos... como é que eu vou dizer, em certas propostas. Nós temos que ter cuidado em relação às amizades em que nós arranjamos. Nós temos que saber distinguir o bem e o mal. Nós não podemos fazer destas buscas doentilmente de querer ter bens tão rápido, sem que a pessoa faça um esforço diante dessa sede que vos faz com que vocês cheguem a este ponto horrível, horripilento, extremamente nojento, extremamente de tão baixo que eu não consigo descrever. Não consigo descrever essa vergonha que nós, as mulheres, estamos a sentir neste momento, e não só as mulheres que estão metidas em essas práticas, mas também há homens que também, porque se formos analisar aqui, diante de várias publicações, há testemunhos de pessoas a dizerem que não estão só homens árabes a fazer dessas práticas macabras contra as mulheres africanas ou mulheres europeias, mas também estão mulheres endinheiradas a fazerem dessas práticas. Mas as escolhas que essas mulheres fazem é diferente em que esses homens fazem, porque as mulheres têm uma forma de fazer essas práticas de uma outra maneira, mas não deixa de ser práticas de tão perigosa diante da nossa saúde. E quando nós nos deparamos aqui com esses jovens a enfrentarem estas horrendas práticas eu digo práticas de bruxaria. A diferença é que essas pessoas são de pele branca, a fazerem isso em pessoas de pele escura, que são as africanas, não deixam de ser as mesmas práticas de magia negra, não deixam de ser as práticas de bruxaria. Quanto mais essas pessoas fizerem isto, mais riqueza virão adquirindo durante anos e anos, e que essas nossas irmãs acham que é a forma certa para poderem então estarem ali no topo dos topos.
E é triste quando eu me deparo com um dos pastores a dizer diante das redes sociais, porque existe uma lista onde está incluído os grandes famosos que são há cantores, há atrizes, há atores, há apresentadores de televisão, há de tudo mais alguma coisa que a lista é tão grande que não tem fim de terminar. Nós, os africanos, perdemos a noção do que é a nossa essência, nós perdemos a noção do que é a educação familiar, nós perdemos a noção do que é o saber estar, o saber preservar então as nossas raízes, as nossas tradições, os nossos costumes, e nós estamos a fazer desta nova onda de adquirir os bens materiais sem esperar o momento certo, e nós estamos a seguir aqui a onda dos europeus. Nós não conseguimos distinguir o bem do mal, nem o mal do bem. É triste essa zoofilia, então, é que me deixa mais de rastro. Esta situação em que as mulheres vão se envolvendo com animais, é de tal forma criminosa, que essas pessoas deveriam ser todas presas, julgadas, deveriam ser castradas, deveriam estar numa cadeia, deveriam ser proibidas a adquirirem, a comprarem animais para esses fins. Um animal não consegue dizer um não. Um animal não consegue negar aquilo que o seu dono pede ou determina, porque é um animal. Por isso temos que ter muito cuidado. Temos que pedir aqui às autoridades também para que haja controlo a essas compras de animais de grandes portes. Tem que haver um controlo, tem que se investigar quem são essas pessoas que vão adquirindo esses animais de grandes portes, porque é nojento. É um crime fazer com que o animal esteja nesta posição, e não só que essas pessoas, enquanto vão se relacionando com esses animais, vão adquirindo doenças, vão transportando para outras pessoas. Essas pessoas tinham que estar presas, essas pessoas tinham que pagar por esses crimes que têm estado agora na ribalta mundial. E quando algumas pessoas vêm dizer aqui nas redes sociais que essas mulheres às vezes são contratadas porque não têm como sustentar os seus pais, não têm como se sustentar, ou não têm como sustentar os seus filhos, não é bem isso. Porque essas pessoas são-lhes feito proposta, essas pessoas entram em contato com essas pessoas, vão conversando durante o tempo, vão vendo até onde é que essa pessoa consegue chegar com as suas propostas, quais são as suas ambições, o que é que elas querem. Porque nem toda mulher que passa por dificuldade se submete a esta perigosa situação que é de extrema vergonha para todas as mulheres, para os nossos pais,
para os nossos filhos. É triste quando nós nos deparamos com alguns depoimentos de algumas mulheres ali. Se fosse elas, também fariam, também queriam estar ali, também queriam comer os tais dejetos. E essas pessoas deveriam ser também dado um alerta para poder então tomarem atenção o quanto perigo elas correm e não só em termos de contactos fecais, de contactos com animais, em contacto com outras bactérias que podem vir a transmitir àquelas pessoas mais próximas que vocês dizem que vocês amam na realidade, mas vê-se que neste caso não é. Vocês não amam os vossos familiares, vocês amam essa vida que vocês querem. Eu, como mulher, estou aqui. Estou numa posição em que eu não consigo exprimir bem, não consigo acreditar o tão vergonhoso, esta nojeira, e vocês... E o mais caricato é que quando nós... cada vez que nós vamos folheando mais páginas e páginas e páginas e nós vamos descobrindo cada coisa em relação a uma mãe que disse que não é qualquer pessoa que entram diretamente por essas vias do game, como elas chamam de game. As pessoas são selecionadas e desde que ela tem feito esses trabalhos, essa sujeira, que o filho não sabe o que a mãe faz. Não, hoje o teu filho não vai saber, mas no futuro teu filho vai saber, porque tu estás exposta diante das redes sociais, porque tudo isto vai passando diretamente nas redes sociais. Então nós temos que ter amor próprio. Nós temos que respeitar as nossas famílias. Nós temos que respeitar a nós mesmas. Nós temos que respeitar o nosso corpo. Nós temos que respeitar as nossas tradições, os nossos ancestrais. Porque tudo isto que tu estás a fazer hoje, as próximas gerações que fazem parte do teu sangue estarão manchados com essa pouca vergonha, com tudo isso que tem acontecido. Meninas, vamos nos dar o respeito. Não vamos fazer com que a escravatura volte novamente a soar diante dos nossos familiares, diante do nosso país. Nós apontamos os dedos aqui aos colonizadores, mas vocês estão a fazer o que vocês estão a fazer. Estão à procura novamente daquilo que alguns passaram, que os nossos ancestrais passaram. E vocês vão procurando novamente essas práticas tenebrosas, essas práticas macabros. Mas não é apenas essas mulheres, porque bem há pouco tempo nós acompanhamos uma situação em que havia a feira da Expo Dubai. Algumas das senhoras que se dizem diva do povo, a dizer que queria encontrar o seu árabe,
ali no momento. São essas divas que têm feito com que outras mulheres sejam manchadas. São essas divas que têm dito que representam o nosso país em termos de cultura, em termos da cultura. É vergonhoso. É vergonhoso essa situação. E bem há pouco tempo ouviu-se também aqui uma jovem que teve uma situação de doença, uma codurista, que fez um depoimento também diante de uma página a dizer que já foi tentado também essa prática de testes do sofá. Com quem diz, esses empresários têm uma forma de poderem permanecer no topo, tem que fazer essas práticas essas práticas macabras, porque são práticas macabras, porque essas pessoas, para se manterem ali, essas pessoas para terem mais e mais e mais dinheiro, essas pessoas têm que se submeter a esses caminhos escuros, porque são caminhos escuros, são caminhos que não têm volta. É aquilo que alguns mais velhos dizem, que quando tu foste por esse caminho, tu sabias onde tu vais. Do mesmo jeito que tu entras, é do mesmo jeito que tu tens que se esforçar para poder sair. Não tens que culpar a tua pobreza, a tua miséria. Não tens que culpar os teus pais, porque não são os teus pais que te mandaram. Não são os teus pais que te mostraram esse caminho. Mas também existem pais que incentivam algumas filhas. O importante é que esses pais recebam o dinheiro sem perguntar, sem querer saber o porquê e de onde vem esse dinheiro. Porque quando tu entras por este caminho, haverá distúrbio, haverá fantasmas, porque tu nasceste numa posição em que nem os teus pais seguravam esse dinheiro. As pessoas tinham que trabalhar anos e anos para poder ter comida na mesa. Há pessoas que trabalham apenas para terem a comida na mesa. E o mais importante não é os bens materiais. Não é dessa forma. Subir na vida não tem que ser dessa forma. Subir na vida tem que ser com sacrifício. Não é sacrifícios, pactos, não. Sacrifícios. Tu vais à luta, tu acordas cedo, vai trabalhar. Tanto quanto na limpeza, como trabalha como auxiliares aos hospitais, como lavar a louça. Nós temos visto algumas brincadeiras diante desses TikToks. Eu não quero sair da Angola para ir lavar louça. Eu não quero sair da Angola para ir lavar o chão dos portugueses. Mas vocês saem da Angola, saem de Moçambique, saem da Costa do Marfim, saem da Guiné, saem do Brasil, saem de outras partes do mundo, saem de Cabo Verde, e vocês viram sanita, vocês viram retrete. Vocês são as retretes. Vocês são as verdadeiras retretes.
nos vossos países, vocês são as influencers digitais. O que é que vocês andam a influenciar? O que é que vocês têm trazido de bom em relação a essa vossa posição de influencer digital? Qual é a pressa de vocês adquirirem bens? Qual é a pressa de vocês construírem uma vida digna com os vossos esforços, sem se submeterem a essa tristeza? Porque é uma tristeza para todas. Muitas das mulheres não querem comentar, não querem falar. Muitas das mulheres calaram-se. Onde é que está a união? A união? Onde é que está as organizações das mulheres africanas? Onde é que está as tais feministas? Onde é que está essas pessoas? Não tentem pedir com que as pessoas se manifestem por essas mulheres. Não tentem pedir com que façam manifestações em frente às embaixadas desses países. Não tentem. Porque essas mulheres sabem para onde iam. Essas mulheres sabem o que é que elas iam fazer. Porque antes delas estarem lá, existe uma conversa. Existe um contacto telefônico. Existe um contacto no Messenger. Existem contactos em WhatsApps. Então, não façam com que outras mulheres se submetam a isto. Não façam com que todas as mulheres sejam postas dentro desse saco. Não façam com que as novas gerações entrem nesta vossa caminhada. Vocês que estão metidas nestas jogadas deveriam estar presas, todas castradas. Todos os países que têm senhoras que estão metidas nessa vergonha mundial deveriam procurar essas jovens, deveriam estar presas, deveriam pagar por tudo, por esta vergonha. A África está perdida. A África não tem norte. A África está dispersa. Não vamos culpar os árabes, porque estas sabem para onde vão. Porque também ouve-se dizer na boca dessas jovens em que essas que vêm criticar têm inveja. Não, eu não quero ter inveja dessas pessoas. Eu prefiro ir lavar o chão. Quando eu quiser uma mala de marca, um sapato, uma joia,
espero as promoções. E é dali onde as pessoas deveriam estar atentas às promoções. É triste ser mulher, estar nessa posição. É triste ver as nossas irmãs. Nós não tínhamos que submeter-nos a essa situação. Somos nós as mulheres que geramos a vida. Nós não tínhamos que deixar essas pessoas, esses homens, nos dominarem como se fossem cães, como se fossem animais. Hoje as mulheres são retretes. Retretes de lata, retretes de tijolo. Mulheres essas que não deveriam ser chamadas de mulheres. Uma mulher que gera, uma mulher que traz a vida, uma mulher que educa, não deveria estar a passar por essa situação. Não deveria se submeter a isto. E são pessoas que tiveram noivados 8 meses, 1 ano, 8 anos, 6 anos. E se submeteram a isso. E há maridos também que queiram viver no luxo, então não se importam que as mulheres façam práticas de bruxarias. Que as mulheres façam esses rituais, porque ele quer viver a grande e a grandeza. Há homens metidos nessa situação. As igrejas também usam das mesmas práticas macabras. As igrejas também usam desses rituais satânicos. Aqui tinha que ser as igrejas. Quando as igrejas falham, também falha a educação. Tem-se visto muitas igrejas em cada canto de cada país, mas ninguém consegue meter as mãos diante dessas igrejas. Ninguém consegue fazer com que haja limites, porque são essas igrejas também que têm trazido essas práticas. São elas que fazem com que haja ligação entre esses empresários e essas pessoas. São essas igrejas que facilitam essas práticas nojentas, essas práticas de extrema sujeira, de tão vergonhoso. O que eu queria e o que eu apelo também aqui é que essas mulheres tinham que ser castradas todas, tinham que ser presas. Tem que haver limite. Tem que haver limites. Eu não entrei aqui, não vim para aqui fazer esse vídeo para passar a mão na cabeça, seja lá de quem for. Eu estou aqui a fazer esse vídeo triste, envergonhada, me sinto suja, me sinto enlamaçada, me sinto tão
baixa por causa dos vídeos que eu recebi. E vai mais, e vai mais. É nojento. É nojento. É nojento. É nojento. Tu mulher, não sabes qual é o perigo que tu corres. Não sabes qual é o perigo que tu levas diante da sua família. Não sabes o perigo que tu corres. Não sabes o perigo que as futuras gerações tuas vão passar. Então, minhas irmãs, é a vergonha total. Nós temos vergonha. Nós temos vergonha. Arranjam outras maneiras de adquirir bens. E não vem me dizer aqui que as tais influencers digitais adquiriram de pé para mão, ficaram ricas diante das redes sociais. Tu que queres ser uma digital influencer, tens muitas formas de poderes fazer com que os outros te sigam. Sigam o exemplo, não exemplo obscuros, não exemplos nojentos, não exemplos de magias negras, não exemplos de rituais. Tomem atenção. Tomem atenção. Eu até perguntei-me assim, por que o mundo não poderia acabar? O mundo tinha que acabar. Porque nós não estamos a ser humanos dignos a essa terra. Quando tu usas essa prática de zoofilia com um animal, tu estás a procurar todo tipo de doença. Tu estás a transportar todo tipo de distúrbio, todo tipo de infecção para a tua vida, e não só para a tua vida, mas também para aqueles que tu dizes que amas. É triste, é vergonhoso. Eu sei que vai ter pessoas que vão opinar de outra maneira. Vão dizer que eu estou a criticar. Eu estou a criticar, sim. Eu vim mostrar o meu descontentamento, a minha vergonha, a minha posição enquanto mulher, enquanto africana. A África, mesmo nós termos saído da África, não podemos esquecer a África. A África é o berço da humanidade. Somos nós as mulheres que preenchemos essa humanidade. Então não podemos nos deixar ser escravas sexual, objetos tratadas como animais engaiolados. Não podemos ser as sanitas portátil desses homens. Não podemos ser os contentores desses homens que se dizem empresários, empresários de diabo, empresários do demônio. Esta é a minha posição. Eu estou aqui, dando a minha cara. Eu quis fazer isso num direto, mas não tive tempo. Mas nesta hora, neste momento, eu estou aqui a fazer o vídeo.
Eu espero que vocês reflitam. Eu espero que vocês... E eu quero dizer também, nós as mulheres temos as nossas fraquezas profissionais, espiritual e tradicionalmente. Então temos que ir resgatar sair dessa fraqueza. Nós temos que sair dessa fraqueza. Nós não podemos ser fraca diante dessa situação. Essa é a verdadeira. Essa é a verdadeira. Essa é a verdadeira situação diante da África. A civilização nos fez muito mal. Continuamos a nos submeter diante desses ocidentais. Continuamos. Nós, as mulheres, temos ido procurar novamente esses colonizadores para poderem nos submeter a tudo mais alguma coisa. Eu pergunto aqui a vocês, mulheres, se porventura os vossos pais estivessem doentes, vocês teriam coragem de lavar os vossos pais? Vocês teriam coragem de lavar o cocô dos vossos pais? É claro que não, que muita gente diz, lavando o cocô dos pais, que esse velho é bruxo. Mas no Dubai ninguém diz que essas pessoas são bruxas ou que vocês são bruxas. Mas vocês têm se submetido a isso. Se porventura o teu pai tiver que ter uma dor de barriga em frente à sua casa e fizesse cocô em frente à sua porta, o que você diria ao teu pai? O velho é bruxo. Mas tu não consegues dizer não a essas práticas, não a esses rituais satânicos. Quanto mais essas pessoas fazem esses rituais satânicos, porque os rituais satânicos não tem só a ver com africanos, tem a ver também com pessoas brancas. Essas pessoas procuram esses rituais para se manterem nos poderes, para se manterem no status social. Essas pessoas precisam alimentar essas práticas, precisam fazer com que outras pessoas passem por toda essa sujeira, por essa toda vergonha, por essa toda nojice, por essa toda a situação de tão baixo, de tão vergonhoso, para poder então fazer com que as suas fortunas continuem. Quanto mais fazerem essas práticas, quanto mais houverem pessoas submetidas a essas práticas, aceitando fazer tudo sem hesitar, essas pessoas cada vez mais vão ganhando riqueza. E tu, mulher, vais pensar que tu estás num bom ritmo, não. Porque este dinheiro, vais criando o vício cada vez mais, vai acabando, vai voltando, vai acabando, vai voltando, vai acabando, vai voltando. Já se perguntaram por que algumas mulheres que andam nessas práticas ficam malucas? É porque algumas começam a ter alucinações. Algumas dizem que são os pais, dizem que são os tios. Mas esses tais empresários, quando fazem esses rituais, já fazem com que você depois, no futuro,
seja a merenda desta tal prática. Então, mulheres de Deus, mulheres de África, abrem os olhos, sejam vigilantes. Mulheres de África, sejam sábias. Procurem subir de grau a grau para poderem alcançar esses tais bens tão desejados que vocês acham que é a forma correta de vocês poderem adquirir. Não sejam escravas. Não façam com que as vossas direções, as vossas famílias se escondam por causa das vossas práticas vergonhosas, das vossas práticas. Porque nós não nascemos para ser escrava desses homens, para ser escravas sexuais. Não nascemos para sermos merendas. Minhas irmãs, atenção. E temos um problema aqui. Parece que não. Quando tu estás metida em essas práticas, vai se passando o tempo. E depois tem outros problemas. Quando tu quiseres ter uma vida normal com alguém, construir alguma vida normal, aí está outros problemas. Nessas práticas, nessas poucas vergonhas que vocês têm metidas, quando quiserem fazer filho, aí está o problema. A culpa já vai para o pai, já vai para a mãe. A minha mãe é bruxa. O meu tio é o meu tio com inveja daquilo que eu tenho. É o meu tio, é a minha avó que tem feito isto. Sem vocês pensarem, analisarem bem do que vocês têm feito durante esse tempo, durante esses anos, não é? E vão sempre culpando os outros. São práticas e práticas. Ida aos cemitérios, buscando areias dos cemitérios. São práticas que vocês mesmas vão procurando o azar. Qual é o resultado depois quando tu não tens um espírito forte? É tu te pegares e te atirares de um prédio para baixo. Se meteres em frente de um carro para poder ser atropelada. E é desta maneira que eu vim aqui mostrar o meu descontentamento e apelar aqui às autoridades que façam investigações que tentam dificultar um bocadinho as compras de animais de grande porte. Para que serve, para que querem, percebeu? Porque diante de tudo isto já não há fiscalização. É que cada um faz o que bem entender, cada um faz o que quer e não há limites. Não há limites. Vamos ter mais controlo
a compras de animais, vamos ter mais controlo. Aqueles empresários que entram nos nossos países, vamos ter mais controlo. Vamos procurar fazer com que as leis funcionem dentro dos nossos países. Vamos fazer com que as leis funcionem. Imaginemos uma senhora com esse espírito diante de uma criança. O que é que com esse espírito, o que é que essa pessoa é capaz de fazer? É crime. Do mesmo jeito que essas pessoas vão usando animais para essas práticas, é crime. É crime. Zoofilia, é crime. Essas pessoas são capazes de tudo. Essas pessoas não medem, seja quem ela for, seja quem aparecer à frente dessas pessoas. Não, essas pessoas não querem saber se é uma criança, se é um bebê. O importante é que elas querem satisfazer-se. Nós vamos apelar aqui que essas pessoas paguem, que os nossos países botem as mãos a essas mulheres, que é uma vergonha para a África, que é uma vergonha. E diante do nosso país também aqui em Angola, a situação dos convites que o partido no poder tem feito da patrulha pata, é uma vergonha. É uma vergonha. Nós temos que começar a acabar com essas práticas. Nós temos que fazer com que a educação prevaleça, com que o respeito prevaleça, com que essas pessoas sejam responsáveis. Eu, quando vinha me preparar aqui para fazer esse vídeo, quando alguém me mandou alguns vídeos, eu não consegui comer, não conseguia comer, porque de pensar, de ver minha irmã africana exposta a essa vergonha, a essa nojice. Essas pessoas têm que serem chamadas, essas pessoas tinham que ser presas, essas pessoas têm que pagar. Essas pessoas têm que... alguém de direito tomar a responsabilidade tomarem a responsabilidade de chamarem essas mulheres, porque se nós vamos por esse caminho, a África está perdida. Perdemos tudo. Perdemos a nossa essência, perdemos o amor próprio, perdemos sem palavras, minhas irmãs, meus irmãos. Não é o dinheiro. Tudo isso que nós estamos aqui à procura neste mundo. Trabalhar, comprar geleira, carro, casa, é supérfluo. É supérfluo. Vocês já deram conta que tudo isso fica?
Vocês já deram conta que tudo isso que vocês estão a se submeter, se sujar. E vocês não estão só suja. Não se sujam só no momento em que vocês abrem as vossas bocas para poderem receber a merda, a porcaria desses cães chamados de ricos, chamados de gente da elite, que é a elite da pouca vergonha, elite do diabo. Tudo isso fica. Tudo isso fica. Onde é que nós vamos? Onde é que nós queremos ir com essa ganância de querer ter? Com essa ganância de ter tudo de luxo sem medir as consequências. África. África. África renasça. África. África. África está doente. África. África não se consegue se compor. África. África tornou-se uma lavra onde todos querem capinar. É aquilo que eu digo. É aquilo que eu digo. Todos querem capinar. Desbloqueei. Todos querem lavra. Todos querem uma parte de terreno dentro da África. Todos querem fazer da África o seu contentor de lixo para poder depositar aquilo que bem entender. África. África, tu não pode estar perdido. Estou triste. Estou aqui, mas estou muito triste. Vergonha.
Qual é que o Samuel? Entende do cota duro? Ai, Jesus, meu Pai, Jesus, meu Pai. Triste, já? Triste essa situação. Temos que saber educar, saber dizer não. Estou triste. Vergonha para as mulheres serem cagadas. Nos vossos países são finas, no Dubai, retretes. Soto wanga amala. Tu que és influencer digital, tens que influenciar com boas coisas, com boas práticas, não com práticas macabras, não com rituais, não com vontade de ser rica, mas tu não fazes para isto acontecer. Porta-potite, vergonha das mulheres. Prestem atenção que isso não acontece só no Dubai, acontece a partir dos nossos países de origem. Angola, Cabo Verde, África do Sul, Brasil, Cabo Verde, São Tomé, Guiné, Guiné-Conakry, Guiné, a Costa do Marfim e tudo mais alguma coisa. Então nós vamos prestar atenção, vamos começar a ter mais atenção àquilo que nos rodeia, às pessoas que nos visitam, os empresários que entrem dentro dos nossos países. E isto não está só incluído pessoas adultas, está incluídas também crianças. Eu digo crianças porque é considerado uma criança com 17 anos, é considerado uma criança com 16 anos, é considerado uma criança. Nós temos que ser vigilantes a essa situação. Nós temos que cortar os pés a essas redes que têm cercado os nossos filhos, os nossos países. Não podemos dar brecha a essa situação, que é uma vergonha. É uma vergonha diante das mulheres, é uma vergonha para a África. A África tem que ser um sítio
A África tem que ser um sítio onde as pessoas se sintam seguras dentro dos seus países, não podem ser tratadas, essas mulheres não podem ser tratadas como objetos. É isso que eu tinha a dizer, um bem-aja para todos. E eu peço aqui que as autoridades vigiem mais essas situações, vigiem mais as pessoas que vão comprando esses mercados de animais, o entra e sai de alguns tais empresários camuflados em empresários que têm em vários pontos do mundo, diante das fronteiras, essas redes que oferecem esse tipo de essa nojice de vida milionária a essas pessoas. Eu espero que vocês também peçam e façam destas. Eu peço que vocês também estejam atentos a todas as práticas feitas dentro e fora do nosso país, das fronteiras, dentro das igrejas, porque são as igrejas também que fazem ponte entre esses bandidos considerados de altos, de grandes empresários. É dali onde esse círculo todo ronda, porque dentro dessas igrejas, essas igrejas que têm estado a germinar como se fossem plantas daninhas, é onde também as autoridades têm que botar a mão e tentarem investigar sobre essas práticas macabras, sobre essas práticas nojentas, vergonhosas para com as nossas filhas, para com as nossas sobrinhas, para com aquelas pessoas mais próximas. É daqui onde nós queremos que as autoridades botem as mãos, e é isso, triste, desorientada, vergonhada, envergonhada diante dessa situação. Mulheres retretes. Até já.